Salve, salve! Sejam bem-vindos ao Resumão Antagonista. O presidiário Lula conta com pelo menos 3 ministros do STF, os suspeitos de sempre, para tentar reduzir sua pena no caso do triplex do Guarujá, excluindo o crime de lavagem de dinheiro e mantendo apenas o de corrupção, o que poderia render ao petista a progressão do regime fechado para o semiaberto ou mesmo para a prisão domiciliar. Isto é o que eles anonimamente plantam nos jornais. O problema para Lula é que seu recurso só deverá ser analisado em meados de 2019 após o STJ julgar o caso. E o presidiário já pode ser condenado a qualquer momento por outros crimes, nos casos do terreno do Instituto Lula e da reforma do sítio de Atibaia, bancados com propina da Odebrecht, segundo as acusações. Para tentar adiar a condenação iminente no caso do Instituto, a defesa de Lula alegou nulidade do interrogatório feito por Sérgio Moro e pediu à 13ª Vara Federal que o petista seja reinterrogado, dessa vez pela juíza Gabriela Hart, substituta do futuro ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro, já que ela dará a sentença. A suspensão do processo, também pedida pela defesa, o TRF4 já negou, e a anulação da perícia da PF, que confirmou o pagamento de propinas da Odebrecht na compra do prédio, foi negada pelo ministro Félix Fischer, do STJ. No outro caso, novos depoimentos só pioraram a situação do presidiário. Gabriela ouviu os ex-executivos da Odebrecht, Emir Diniz Costa Júnior e Carlos Armando Guedes Pascoal, que viraram colaboradores. Eles confirmaram a atuação no sítio de Lula. O engenheiro Emir reafirmou que a reforma incluiu a construção de uma casa para os seguranças da Presidência da República que atuavam na equipe de Lula, suítes na casa principal, 2 áreas de depósitos para adega e quarto de empregada, sauna, conserto de vazamento da piscina e conclusão de um campo de futebol. Segundo Emir, a obra custou inicialmente R$500 mil e depois passou para R$700 mil. Já Emílio Odebrecht confirmou à juíza que aprovou a reforma do sítio de Atibaia quando o então executivo Alexandrino Alencar lhe trouxe o assunto a pedido de Dona Marisa Letícia. Emílio disse que deu a autorização para as obras porque tinha uma dívida impagável com Lula, por ter tido a oportunidade de dialogar com ele e pela influência que o petista exercia em favor da Odebrecht, inclusive no exterior. Os intangíveis de que o presidente Lula sempre teve com a minha pessoa e naturalmente com a organização, de eu poder ter oportunidade de dialogar com ele, de influenciar as questões no exterior, por exemplo. Várias autoridades visitavam o Brasil. E ele também ia para alguns países em que nós operávamos. Então eu sempre pedi a ele que ele, nós estávamos lá presentes com outras empresas, reforça as empresas brasileiras. Se aumentar a imagem, isso vai facilitar nossos programas nesses países. Então, um ativo intangível que não tem preço. Segundo Emílio, por todos esses ativos intangíveis, ele não poderia, nem que quisesse, negar um pedido de Marisa Letícia. Ativos intangíveis, na verdade, são a contrapartida particular devida ao ex-presidente pelos favores prestados à empreiteira que tinha contratos públicos. Só faltou Emílio dizer que Lula tinha direito de receber propina. Marcelo Odebrecht também falou à juíza. O filho de Emílio disse que a reforma no sítio de Atibaia foi uma compensação pessoal para Lula. Seria a primeira vez que a gente estaria fazendo uma coisa pessoal para o presidente Lula. Até então, por exemplo, tinha tido o caso do terreno do Instituto. O terreno do Instituto, bem ou mal, era para o Instituto Lula, não era para a pessoa física dele. Tá? E além do que, você vai fazer uns... Quando eu vi lá, eu soube, tinha um bando de gente trabalhando na obra. Quer dizer, a dificuldade de você manter isso em sigilo e em algum momento vazar era enorme. Marcelo também confessou o pagamento de R$200 milhões em propinas para Lula e Antônio Palocci, mas contou que eles queriam mais que isso. Teve alguns pedidos de propina que inclusive foram negados com base na existência da planilha italiana e que imagino que outras empresas acabaram tendo que pagar. Por exemplo, a questão de Belo Monte, a questão de sondas. Segundo Marcelo, o PT pedia tanta propina que de tempos em tempos seu pai tinha de negociar com o chefão do partido. Em vários momentos reclamei de valores muito altos. Falei com meu pai e, de alguma maneira, ele ia lá e reclamava com o Lula. Marcelo ainda calou a boca do advogado de Lula, Cristiano Zanin, dizendo que o que complicou muito a vida de seu cliente não foram os meus relatos, foram meus e-mails. Em suma, as provas são tangíveis contra Lula, o amigo de Emílio, e é por isso que seus advogados em todas as esferas apelam ou ameaçam apelar a chicanas jurídicas.
Felizmente, Moro e Bolsonaro apoiam a tramitação do projeto para explicitar na lei a autorização à prisão de condenados em segunda instância, o que pode impedir outra chicana do STF para libertar Lula independentemente de seus crimes e, de quebra, todos os demais criminosos dos quais foi determinada a execução provisória da pena. Em sua primeira entrevista coletiva, após aceitar o convite de Bolsonaro, realizada em Curitiba na terça-feira, Moro respondeu aos ataques petistas contra sua indicação. Isso não tem nada a ver com o processo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? O ex-presidente Luiz Inácio da Silva foi condenado e preso porque ele cometeu um crime e não por causa das eleições. Embora eu tenha proferido a primeira decisão, essa decisão condenatória já foi confirmada pela Corte de Apelação, ou seja, por um painel de outros 3 juízes, e foi o próprio tribunal que ordenou o início da execução e a prisão do ex-presidente. Eu apenas cumpri a decisão. Diga-se que essa ordem de prisão foi previamente autorizada em um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de um habeas corpus preventivo. Então, o que houve aqui é uma pessoa que, lamentavelmente, cometeu um crime. Esse crime foi investigado, provado, e ela respondeu na justiça por esse comportamento criminoso. Moro lembrou que a Lava Jato puniu políticos não só do PT, mas de outros partidos que também receberam valores do Petrolão, como MDB e PP, e que o prejuízo decorrente só das propinas foi de 6 bilhões de reais. Citou os MDBistas Eduardo Cunha, que era considerado adversário político do PT, e Sérgio Cabral. Sei que alguns eventualmente interpretaram a minha ida como uma espécie de recompensa, tá? É algo absolutamente equivocado, porque a minha decisão foi tomada em 2017, sem qualquer perspectiva de que o então deputado federal fosse eleito presidente da República. E como eu disse, o que existe é um crime que foi descoberto, investigado e provado, e as Cortes de Justiça apenas reconheceram esses fatos e impuseram a pena prevista da lei. Ou seja, as Cortes de Justiça apenas cumpriram aí o seu dever e não poderia ser diferente. Eu não posso pautar a minha vida com base numa fantasia, num álibi falso de perseguição política. Apesar disso, Gleisi Hoffmann afirmou em artigo que o mundo está chocado com a indicação de Moro para o Ministério da Justiça. Só se for o mundinho fechado do PT. Quanto a Bolsonaro, Moro esclareceu o episódio do cumprimento no aeroporto de Brasília, explicou como se deu o convite e confirmou o que o presidente eleito havia dito sobre chegar a um meio termo nos pontos de eventual divergência entre os dois. Eu não reconheci na ocasião e o cumprimentei rapidamente. Posteriormente, houve uma certa exploração de seus adversários políticos desse encontro, como se eu tivesse o ignorado, e eu não tinha intenção de ser mal educado, e eu tomei a liberdade, então, de ligar para ele e pedir escusas por aquela interpretação que me pareceu equivocada, mas houve aí uma conversa muito rápida, não mais do que isso. Neste ano, eu fui procurado pelo futuro ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, no dia 23 de outubro, na semana antecedente ao segundo turno das eleições, que me portava, ou melhor, ele trazia uma sondagem acerca do meu interesse de compor o governo. Eu adiantei para ele qual era o meu entendimento sobre esse tema, disse que só poderia, evidentemente, tratar disso depois das eleições, um eventual convite, e mais ou menos declinei a ele o que eu entenderia que seria necessário, que tipo de proposta, que tipo de projeto que eu teria se assumisse essa posição, porque se vai integrar um governo tem que ter uma certa convergência em relação aos planos. Se não há convergência, não adianta integrar o governo. Em seguida, depois das eleições, houve o convite público que o senhor presidente eleito realizou, e houve esse encontro em 1º de novembro, onde nós conversamos mais longamente sobre esse convite e quais seriam os meus planos e os planos dele no âmbito se aceitasse esse convite. No fundo, a minha impressão foi muito positiva.
me pareceu uma pessoa bastante ponderada. Nós conversamos sobre possíveis convergências e divergências e, ainda que não haja uma concordância absoluta, mesmo nas divergências, me parece possível chegar a um meio termo, como o próprio presidente eleito já declinou. Sobre armas, por exemplo, Moro disse que quando falamos de posse, é a arma mantida em casa. Existe proposta de flexibilização do porte de armas. A questão a ser discutida é a forma como isso vai ser realizado. Tem que se pensar quantas armas o indivíduo vai poder ter em casa. Se for um número exagerado, há um desvio de finalidade. Sobre maioridade penal, Moro disse que existe uma proposta de emenda à Constituição que prevê a redução para 16 anos em caso de crimes graves. A pessoa menor de 18 anos deve ser protegida, mas adolescentes acima de 16 já têm concepção de que não podem matar. Me parece algo assim bastante razoável. Sobre movimentos sociais, Moro disse que qualificá-los como terrorista é algo que não é consistente, o que não significa que devem ser tratados como inimputáveis. Existe uma lei e a ordem tem que ser observada. Sobre o pedido de férias que estavam acumuladas em vez de exoneração, Moro disse que não enriqueceu no serviço público e precisa dos vencimentos para se manter. Lembrou ameaças sofridas e riscos que corre, argumentando que se algo acontecesse com ele, estando exonerado, sua família não receberia nem pensão para a subsistência. Já Bolsonaro não está de férias. Depois do anúncio de sua equipe de transição, ele chegou pela primeira vez a Brasília como presidente eleito e fez um breve discurso na Câmara dos Deputados durante a cerimônia de celebração dos 30 anos da Constituição de 1988. Bolsonaro disse que a Constituição é o único norte da democracia. Obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz em retornar a essa casa. Rever velhos amigos, fazer novas amizades. Estamos aqui num dos centros do poder. Juntos, Executivo, Legislativo e Judiciário, tem um compromisso, como agora há pouco discursou aqui o nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Toffoli. A responsabilidade é de todos nós. Pedimos a Deus que nos ilumine. Agradeço por Ele ter salvo a minha vida há pouco tempo. E dizer a todos, na topografia existe 3 nortes. O da quadrícula, o verdadeiro e o magnético. Mas na democracia só o norte. É o da nossa Constituição. Juntos, presidente Toffoli, querido Rodrigo Maia e demais autoridades aqui da mesa. Vamos continuar, presidente Temer, construindo o Brasil que o nosso povo merece. Temos tudo para sermos uma grande nação. E a união de nós, que no momento estamos aqui ocupando cargos chaves na República, podemos sim mudar o destino dessa grande nação. Acredito em Deus, acredito no povo brasileiro, acredito em nosso potencial. Meu muito obrigado a todos e peço a Deus que nos ilumine a todos para continuar traçando os destinos que o nosso povo merece. A felicidade e o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado. Mas a felicidade do povo encontra no Congresso Nacional uma série de obstáculos. Apesar de Bolsonaro ter dito que não é o momento para aumento dos gastos públicos, o Senado aprovou por 41 votos a 16 os aumentos de 16% dos salários dos ministros do STF, que representam o teto do funcionalismo, e da Procuradora-Geral da República. A partir da sanção presidencial de Michel Temer, que poderia vetar a proposta, a remuneração passará de R$ 33.700 para R$ 39.200 e pode gerar um efeito cascata em todo o país, com um impacto de R$ 6 bilhões nas contas públicas. Dinheiro que daria para construir por ano 60 hospitais públicos de 200 leitos, como apontou o senador Regufe. Mas Gilmar Mendes, claro, defendeu o aumento do próprio salário, dizendo que é necessário. Então tá.
Vale lembrar que o presidente do Senado, Eunício Oliveira, codinome Índio, é réu na Lava Jato e seu futuro está nos tribunais. Os jornais disseram que ele pautou e aprovou o aumento salarial dos ministros do STF porque se irritou com a prepotência de Paulo Guedes, futuro ministro da Economia, que havia dito ser necessário dar uma prensa no Congresso para aprovar a reforma da Previdência. É sempre um bom negócio para um réu, porém, mimar os magistrados que vão julgá-lo. Aliás, Renan Calheiros, Romero Jucá e Aécio Neves votaram a favor do aumento. A lista de como votaram os demais senadores você encontra em O Antagonista. Apesar dos demais interesses em jogo, Bolsonaro não deixou de corrigir Paulo Guedes. O que acontece com alguns do meu lado é que não tem a vivência política. Eu, apesar de ter, levo quantas vezes levo um cascudo de vocês aí. Imagine quem não tem essa experiência. A palavra não é prensa, é convencimento. Considerando, para além de Guedes, que Eduardo Bolsonaro, filho de Jair, ainda havia defendido que o futuro presidente da Câmara haja como um trator diante dos partidos de esquerda da casa, talvez seja o caso de o presidente eleito dar o velho e bom conselho do poderoso chefão a todo o seu entorno. Santino, come here. What's the matter with you? I think your brain is going soft. From all that comedy you're playing with that young girl. Never tell anybody outside the family what you're thinking again. Go on. Por falar em poderoso chefão, a Operação Furna de Onça desbaratou o mensalinho de Sérgio Cabral, que reproduziu na esfera estadual o mensalão petista. Ela revelou que um total de 54 milhões e meio de reais foi pago em propinas mensais a deputados do Rio de Janeiro desde o segundo mandato de Cabral em 2011, em troca de votos para a aprovação de projetos do governo. O operador dos mensalinhos, que apesar do diminutivo variavam de 20 mil a 900 mil reais, sem contar eventuais prêmios de 1 milhão a 3 milhões de reais, era Carlos Miranda, comparsa do ex-governador. Parte do dinheiro foi obtida por meio do sobrepreço de contratos públicos e entregue até mesmo na alerge aos políticos, que também faziam loteamento de cargos no Detran. Embora os MDBistas Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, presos desde novembro do ano passado, tenham sido alvos de novos mandados de prisão, o caso mais exótico dos 10 deputados presos na quinta-feira é o de Chiquinho da Mangueira, presidente da Escola de Samba Estação 1ª de Mangueira. Chiquinho recebeu mais de 3 milhões de reais no total, sendo que no período de pré-carnaval e carnaval de 2014 houve pagamentos concentrados maiores que os mensalinhos rotineiros. Carlos Miranda havia afirmado que esse dinheiro possivelmente seria destinado ao Carnaval da Mangueira, que, no entanto, acabou em 8º lugar naquele ano. O Rio é mesmo uma festa. É por isso que eu sugiro a Mangueira o enredo do mensalão ao mensalinho, Mestre Lula e seu discípulo Cabral na Escola da Propina. Boto fé no primeiro lugar. Votar no Sérgio Cabral é quase uma obrigação moral. Na sexta-feira, Joesley Batista foi preso de novo, dessa vez pela Operação Capitu, baseada na delação de Lúcio Funaro, operador do MDB. Foram decretadas 19 prisões, entre elas a do ex-executivo Ricardo Saldi e a de 2 ex-ministros de Agricultura de Dilma Rousseff, o vice-governador de Minas Gerais Antônio Andrade e o deputado federal eleito pelo PP, Nery Geller. A operação investiga esquema de corrupção montado pela JBS no Ministério da Agricultura e possível obstrução dos colaboradores Joesley e Saldi. O caso mais exótico, porém, é o do advogado Matheus de Moura Lima Gomes, também preso na Capitu, que jogou dinheiro na privada quando os agentes chegaram em sua casa na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a PF, ele tentou se desfazer de cerca de 3 mil reais. Esse é o Resumão Antagonista com o melhor da semana para vocês, leitores. Um grande abraço e até a próxima.